Carol Detoni pelo prazo de 3 minutos e depois, para quem mais quiser ainda fazer o uso da palavra, para que possamos encerrar a reunião, porque a ordem do dia já está prestes a iniciar. Pois não, deputada Carol. Conceda 1 minuto depois, presidente. Presidente Bia Kicis, muito obrigada por me conceder a palavra. Presidente, se tem uma coisa que essa pandemia demonstrou, foi a sanha totalitária de muitos, não todos, mas muitos governadores e prefeitos, que decretaram lockdown, fechamento de comércio, impedindo que cidadãos de bem, trabalhadores, pudessem fazer do seu trabalho o seu ganha-pão. E a gente chegou a tal ponto, presidente, que a gente vê muitos policiais sendo obrigados a prender cidadãos que não podem se dar o luxo, como os atores globais falam, de ficar em casa, porque tem que ganhar o pão de cada dia, tem que cometer o monstruoso crime, entre aspas, de ter que sair para a rua trabalhar. A própria OMS, que antes dizia que deveria ter lockdown, reviu seu posicionamento e falou que lockdown está aumentando o número de miseráveis no mundo e o número de desempregados. Então, presidente, a gente chega a tal ponto de tensão social que a gente viu fatos dramáticos essa semana daquele policial baiano, que a gente via que tinha lapsos de lucidez e de surto, né? E num desses lapsos ele falou que não iria permitir que violentassem a dignidade humana de um trabalhador. E claro que ele não estava bem, né, psicologicamente falando, a gente quer se solidarizar aqui com todos os policiais, né, porque tem uma estatística, inclusive, presidente, que diz que policiais morrem mais de suicídio do que em confrontos no Brasil. Tem estatísticas aí do ano de 2018. Então, presidente Bia, todo o Brasil ficou atônito com essa situação e nós lamentamos muito, e a gente tem que ver políticas para avaliar a saúde social e psicológica dos policiais também. Mas o fato de Vossa Excelência ter postado fatos, provas ali do que aconteceu e ter emitido uma opinião, não pode fazer com que tentem impedir Vossa Excelência de exercer um direito constitucional de liberdade de pensamento, de opinião expressa na sua rede social. E não podem tentar desqualificá-la por causa disso, presidente. Começar aqui cumprimentando o governador Rui Costa, que foi atacado nas redes sociais e ameaçado. Cumprimentar e também me solidarizar com os familiares do policial que foi tragicamente morto e com os seus colegas policiais que tiveram que enfrentá-lo para defender a população e a própria vida. E repudiar aqui a presidenta da Comissão de Constituição e Justiça pelos posicionamentos de rede que ela fez, e seu posicionamento no Twitter. Um posicionamento precipitado e agitador, além de tudo mentiroso. E contra as liberdades que as pessoas têm aqui de se pronunciar e falar, um verdadeiro autoritarismo. Aliás, tem precedentes, responde a processo de fake news no STF e fez a mesma coisa quando teve rebelião dos policiais no Ceará. Por isso ela tem que se explicar aqui, não é só pedir desculpas não, tem que explicar o que cometeu. E tem que sair da presidência da CCJ. E eu quero comunicar aqui, se ela não tiver isso, de sua livre e espontânea vontade para preservar essa comissão, nós estamos entrando com um processo no Conselho de Ética com a oposição, com os partidos da minoria. Porque não dá para a nossa Comissão de Constituição e Justiça ficar refém de alguém que ataca a Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito. Porque nós temos essa liberdade, a gente não pode permitir que no Brasil a gente tenha algo que a gente viu desde muito na CPMI das fake news, que eram os checadores oficiais. Quem que está legitimando quem pode dizer o que é verdade ou mentira, ou querendo impedir a direita de se manifestar? É porque até ontem a gente só tinha hegemonia de pensamento, e agora eles são tão democráticos que não admitem pontos de vista diferentes. Então, se Vossa Excelência reconsiderou sua opinião, retirou a postagem, o que foi um ato muito bom, parabenizo o presidente, e isso não a desqualifica de nenhuma forma. E só dizer, presidente, que essa pandemia está demonstrando um lado muito perverso de quem exerce o poder, que é impedir pessoas de bem de trabalhar, de ter o seu sustento, fazendo com que policiais cheguem a tal ponto de ter surtos, porque estão em confronto com os valores do povo e não querem impedir o povo de ter o seu próprio sustento. Muito obrigada, presidente. Obrigada, deputada Carol Detoni. Durante a votação. Obrigado. 3 minutos, depois, se ainda tiver algum deputado aguardando, mais um minutinho antes de encerrarmos a sessão. Obrigado, presidente. E, na verdade, eu não fiz uso durante a sessão de hoje, até porque eu tenho interesse em ver a sessão avançar,
as pautas importantes para o Brasil avançar, ao contrário da oposição. Você tem visto desde o início do seu mandato como presidente que a alegação é sempre de que nós temos que tratar de pautas prioritárias, são contra a PEC da reforma administrativa e aí fazem obstrução em cima de obstrução, e nós temos visto que a coisa não vai avançando e eles têm feito todo o movimento, questões de ordem, para poder estar emperrando, obstruindo a sessão. E agora, o seu tweet é a onda do momento. Assim, acho que qualquer movimento que a deputada Bia Kicis, a presidente legítima da CCJ, fizer, será uma justificativa para se poder estar fazendo uma obstrução. Mas, diante disso, eu disse que faria as minhas considerações no momento em que eu não estaria obstruindo, assim como tem feito a oposição. Alguns aqui falam que houve um surto por parte do policial. Surto? Bom, esse surto veio de quê? Esse surto não veio dele. Esse surto veio por uma condição que foi imposta por conta de decisões arbitrárias de um governador petista que obriga que policiais estejam prendendo pais de família, trabalhadores que querem levar o pão de cada dia para suas casas. É esse que é o seu surto. Óbvio que qualquer cidadão fica em estado de instabilidade emocional quando ele é o protetor da sociedade, o protetor, guardião da lei, e está sendo forçado a cometer arbitrariedades contra policiais. E eu digo aqui, algumas pessoas estavam se escandalizando com o tweet da deputada, e assim como a manifestação de muitos deputados, em que nós falamos que aquele policial ele estaria se insurgindo contra autoritarismos e arbitrariedades de um governador. Mas esses mesmos se calaram, por exemplo, quando Lula convocou o exército do MST contra o povo que pedia a queda da Dilma durante o impeachment. São os mesmos que se calaram quando o Stedley, do MST, fez incitações a saques no Nordeste, e que também se calaram quando Wagner Freitas, da CUT, pediu que os movimentos sociais pegassem as armas caso houvesse a queda da a então presidente Dilma. Esses aí que são os paladinos da moralidade, do partido mais corrupto do planeta, que tem como o seu ícone o maior ladrão de todo o planeta, Luiz Inácio Lula da Silva, Luladrão para os mais conhecidos. Presidente, inicialmente, falar um pouquinho a respeito do que tem sido objeto de críticas ao longo dessa sessão, que foi a respeito da sua manifestação no Twitter sobre o lamentável caso ocorrido na Bahia, que inclusive é o meu estado, onde eu nasci. Nasci em Salvador, fui criado no Rio de Janeiro e eleito pelo estado de Goiás. Então, toda essa situação vivida pelo estado da Bahia me tocou muito. Eu também, que sou de origem militar do Exército Brasileiro, assim como o seu pai, presidente. E por isso que eu tenho a certeza absoluta que Vossa Excelência tem as mesmas crenças que nós temos em relação à importância da hierarquia e disciplina dentro das instituições militares, e que o seu tweet inicial simplesmente se solidarizava com uma família que perdeu um ente querido. E logo depois, talvez refletindo que houvesse vários lados e várias dimensões nesse problema, Vossa Excelência, num gesto de humildade, deletou o seu tweet e fez uma explicação a respeito da sua compreensão sobre a importância da hierarquia militar, o que demonstrou também na nossa percepção uma correta compreensão do seu papel institucional como presidente da CCJ, e que foi avalizada por unanimidade pelo nosso partido, pelo PSL, e com apoio de todos os partidos da base, o nosso presidente Arthur Lira. Então eu tenho plena consciência de que a senhora tem conduzido os trabalhos aqui com muita parcimônia, com muita paciência, inclusive, diante de uma obstrução que prejudica o avanço de pautas importantes para o país, e sem abrir mão, lógico, da firmeza e do necessário pulso para que as pautas avancem. Então, eu quero deixar aqui muito claro o apoio que o nosso partido, e tenho certeza que os partidos da base do governo têm de confiança no seu trabalho, e concitar que a senhora prossiga firme, não desanime, como a senhora tem conduzido o seu papel aqui, que eu tenho certeza absoluta
que a gente vai conseguir superar esse momento difícil para todos nós e com muita altivez e com muita firmeza. Então, segue firme, presidente Bia, que todos nós estamos aqui para lhe prestigiar, entendendo como o fato ocorreu.